Como somos expulsos de pouca luz, precisamos de luz artificial, senão ninguém vai nos ver, né? Boa noite a todos, queridos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho novamente. Vamos também saudando nossos amigos que nos acompanham pela internet. E que todos tenhamos uma boa noite de trabalho, né? É isso que viemos fazer nessa Casa de Caridade, trabalhar, né? Trabalhar para o nosso bem espiritual, né? Antes da reunião, nossos avisinhos de praxe, não vamos esquecer daqueles que precisam mais do que nós. Nós, da Casa do Caminho, estamos contentes porque estamos conseguindo atender todos os meses as nossas entregas dessas bases com folga, um pouquinho de folga, né? E agradecemos a colaboração de todos vocês que trazem para nós alimentos não perecíveis, né? Leite em pó. E estão pedindo para a próxima sexta, agosto, né? Leite em pó, açúcar, biscoitos e macarrão. Pouquinha coisa, né? Pouquinha coisa. Então, quem puder colaborar com a casa, continuar colaborando, será muito bem-vindo. E aqueles que quiserem acompanhar a distribuição também, poxa, será um prazer tê-los aqui, tá? Recebendo esses irmãos que nos procuram o nosso amparo, e nós, com muito carinho, os recebemos. Se vocês quiserem acompanhar esse trabalho, perfeito, tá? Outro trabalho também de assistência que nós fazemos, com todo carinho, é a entrega de lanches na rua, ali nas mediações do metrô. Também, quem quiser acompanhar, é todo sábado, é só aparecer aqui na casa às 5 da tarde, os meninos estão aqui, preparam os lanches, preparam o suco, o chocolate, o chá, e vão distribuir às 6 horas ali nas mediações do Carandiru para os nossos irmãos que vivem nas ruas, tá? Não levamos só alimentos, não, levamos nosso carinho, nosso abraço, nosso sorriso, tá? A oração final, que nós fazemos junto com eles, que é muito bacana, tá? Então, não levamos só o alimento material, também a nossa principal função é levar o alimento espiritual, aquele que realmente alivia o espírito, né? Porque a comida, a gente sabe, né? Momentos alivia os estômagos, mas a boa mensagem, o carinho, essa fica, né? E alivia as almas, dão-lhe forças novas para retomarem suas lutas, porque é isso que estamos aqui, né? Para retomar, cada um levar adiante as suas lutas. Muito bem. Eu acho que ainda tem passagem para Araxá, quem quiser, tiver interesse de viajar conosco esse ano, lá para Araxá, na região do Triângulo Mineiro, em outubro, no feriadão de outubro, do dia 12, por favor, procure a Sandra, acho que ainda tem algumas passagens, tá? Perfeito? Muito bem. Dito isso, vamos nos preparar para a nossa reunião, com aquela alegria no coração, com aquela esperança, com aquela fé, né, do que viemos buscar. É assim, tranquilos e serenos, buscando silenciar todas as preocupações. Relaxar o nosso corpo físico o mais possível. Relaxar o nosso mental. Nos colocar nesses instantes em contato com esses irmãos amorosos que já estão aqui em nossa casa, preparando este ambiente já há muito, sabendo que nós viríamos essa noite receber energias novas. E assim, unidos de coração e mente, nós vamos até Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas. Querido mestre e amigo, eis-nos aqui novamente na vossa presença luminosa e queremos de alguma sorte merecer o carinho e a atenção desses amigos que nos protegem e nos amparam. Querido Jesus, sabemos que somos eternos pedintes, mas estamos aqui na condição de filhos do Pai, amantíssimo, que nos socorrem nas horas de sofrimento, nas horas de dor, nas horas de dúvida. Sejamos amparados, que todos os nossos irmãos, sejam encarnados ou desencarnados, recebam o carinho e sejam alentados para prosseguir nas suas lutas de redenção. Querido amigo, guia, mestre, guardião, sê conosco e que possamos, nesses momentos, angariar força, ânimo novo, esperança e fé em dias melhores. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, queridos, e é só isso que podemos pedir, né? Energia e alento para prosseguirmos. E hoje, para nos preparar, né, para mais uma noite, para receber os passes depois, a água fluidificada, nós vamos com a nossa irmã Raquel, que está aqui conosco, que proferirá uma palestra, né, que com certeza vai ser assim de grande valia para todos nós. Prestemos atenção e viveremos muito pela nossa irmã. Muita luz, Raquel. Gente, uma boa noite a todos. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham também pela internet. Que possamos mais uma vez estudarmos juntos. O tema de hoje, ele tem o título de Lembranças.
Ele foi extraído da redação do Momento Espírita. Nós sabemos que nós temos um compartimento em nosso cérebro que se chama memória. Esse compartimento, ele é um acervo riquíssimo, onde nós guardamos o que deve ser guardado e o que não deve. Essa é a questão. Porque se fosse um acervo totalmente saudável, nós, consequentemente, não teríamos problema nenhum. A questão é que, às vezes, nós lembramos de coisas que nós não queremos lembrar. Por que será? De quem é a culpa? Às vezes, nós culpamos alguém ou algo por isso, né? Eu não queria lembrar, mas eu lembro. Não é bem assim. Não é bem assim. A nossa memória, vamos falar um pouco do lado científico e psicológico. Como é que funciona? A nossa memória, ela registra tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que ouvimos, consequentemente, nós falamos e, consequentemente, ainda agimos. Então, as nossas lembranças funcionam dentro desse segmento. Olha que interessante. E nós temos convicções próprias. Nós temos o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar. Nós temos objetivos, nós temos nossas vontades, nós temos o livre-arbítrio e temos a nossa razão. Tudo isso se junta a tudo aquilo que nós vemos, ouvimos, falamos e agimos. Olha que complexidade que nós somos. O ser humano é complexo. Nós, como espíritos, temos essa complexidade e muitas vezes nós nos perdemos dentro dela. E tudo isso a nossa memória registra. A nossa memória, ela tem como base o que nós somos, o que nós pensamos e o que nós sentimos. Por isso é que dentro da ciência já está firmada uma teoria, e essa teoria é obviamente 100% válida, de que nós só guardamos aquilo que nos convém. Nós só guardamos aquilo que nós conseguimos enraizar. A partir do momento que nós temos determinadas convicções, obviamente que o que nós vemos que se liga, que se afiniza com essa convicção que nós temos, vai muito mais rápido para a nossa memória. É rápido, porque nós não precisamos raciocinar em cima, nem daquilo que nós vemos, nem daquilo que nós ouvimos, que está de acordo com o que somos ou com o que pensamos. Automaticamente a nossa memória registra. Aí cai num compartimento lá da memória de lembranças. Vai ficar lá, armazenado. Não é? Muitas vezes nós não trabalhamos esse compartimento. Então ele cai lá no reservatório das lembranças e nem sempre aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos, são coisas de âmbito saudáveis. Nem sempre. Porque se está de acordo com o que nós somos, está de acordo com as nossas convicções, e nós ainda não somos perfeitos, obviamente não é algo saudável que vai para esse campo da lembrança. E nós reclamamos, nós não nos atentamos de que nós é que somos os causadores daquilo que nós lançamos para o nosso acervo memorial e que vamos lembrando. Consequentemente, nós lembramos. E o que é mais sofrível ainda, nós sofremos, às vezes, não só quando lembramos, porque nós pegamos essa lembrança, às vezes, e trabalhamos o nosso verbal em cima dela. Nós falamos.
o que às vezes traz o quê? Consequências. O texto tem aqui uma frase que diz assim: do nosso falar, daquilo que permitimos saia de nossa boca, seremos escravos para sempre, pesando sobre nós as consequências das palavras ditas. Nós não temos, muitas vezes, essa vigilância no nosso falar. Nós lembramos de algo que está lá no nosso acervo da memória, nós não pensamos e lançamos para o exterior, lançamos para fora da nossa boca, não é? E, consequentemente, nós vamos atrair o quê? Nós vamos ter o quê? As consequências destas palavras. Isto para não dizer que a situação se torna mais grave quando nós agimos em cima disso. Às vezes nós nem falamos, mas está lá, faz parte do nosso ser, faz parte da nossa maneira de pensar, e está lá, bem guardadinho. Nós lembramos de como é que nós ouvimos, vemos ou aprendemos, e nós agimos. E muitas vezes não está correto. Mas as consequências, elas ocorrem. As consequências, elas vêm ao nosso encontro. É a lei de causa e efeito. É a lei da ação e reação. Não adianta haver o arrependimento após a palavra proferida. Aí nós temos que consertar. Aí é arregaçar as mangas e partir para o conserto. Não é? Porque o estrago, infelizmente, já foi feito. E o que ocorre espiritualmente falando nessa questão da lembrança? Quando nós, em nossa deficiência de sentimentos e de pensamentos, nós armazenamos algo que acreditamos, algo que faz parte de nós e que está lá no nosso acervo da lembrança, o nosso chamado perispírito, o nosso corpo perispiritual registra também. Aí se torna uma dificuldade muito maior, pelo seguinte: nós podemos muito bem não falar, nós podemos muito bem deixar de pensar, mas quando o perispírito já registrou, nós vamos ter um trabalho muito maior para eliminar do corpo espiritual esse equívoco que cometemos. Nós costumamos dizer que é um equívoco. Por quê? Porque erramos muitas vezes porque não conhecemos a verdade. Guardamos em nossas lembranças nem sempre aquilo que é correto, porque nós não conhecemos o que é correto. Mas nós temos a oportunidade bendita de assimilarmos o correto e substituir. Tirar aquilo que está incorreto e substituir pelo correto. Isso é fácil? Isso acontece assim, de repente? Não, nós sabemos que não. Isso é um árduo trabalho. É a chamada reforma íntima, que nós tanto ouvimos falar dentro da doutrina. E não é propriamente da doutrina espírita. É toda a doutrina cristã. É toda a doutrina que se liga à reformulação interior. Religião, que quer dizer a ligação com o mais alto, a ligação com Deus, que faz com que o ser humano se ligue espiritualmente a tudo aquilo que nossos olhos materiais não veem, nos leva à reforma íntima. Então, reformulação interior, a nossa mudança para melhor, ela não está ligada à doutrina espírita. Ela não é só cristã. Vai além disso. Ela é natural. Faz parte da natureza. Mesmo aquele que não acredita em nada, que não está ligado a Deus de forma alguma, que não acredita em nada que seja de ordem espiritual, ele vai evoluir. Faz parte da natureza. Tudo na natureza evolui. A matéria evolui. Não precisa ser um ser inteligente para poder progredir. A matéria, a inércia da matéria evolui também.
Porque faz parte. É uma lei universal, natural, a evolução, querendo ou não. Né? Então, para que possamos evoluir dentro do que é saudável, dentro da felicidade, dentro daquilo que nós não queremos, que é sentir algum tipo de dor, porque ninguém quer, nós temos que reformular as nossas convicções. Parar para pensar, sim, se está certo, se está errado, corrermos atrás do que é correto, por uma questão única, vai nos fazer bem, só por isso. O bem-estar é imenso, não tem segredo, não é segredo. Não é algo assim, mas por que eu tenho que fazer? Simplesmente para não sentir o mal-estar. E quem não quer sentir o bem-estar? É comum a todos aqueles que reinam, a todos aqueles que convivem, que compartilham algo no universo. É o bem-estar, é a adaptação a tudo aquilo que é bom. Mas como somos seres pensantes, espíritos racionais, nós temos a oportunidade de conhecer o certo e o errado e optar. Quando optamos pelo errado, nós sabemos muito bem o que acontece. Quem não sabe? Nós sabemos exatamente o mal-estar do que somos acometidos, as aflições, as dores, as angústias. Mas, quando optamos por aquilo que é correto, esse tipo de sentimento e pensamento não faz parte. Não faz parte do que é certo, do que é correto. Aí nós sentimos aquele bem-estar, aquela paz, onde nós pensamos às vezes, mas por que não é sempre assim? Mas pode ser assim. Basta que nós saibamos escolher aquilo que é correto. Não é? E dentro do natural, o correto, ele é sublime, ele reina soberanamente. Não é? Porque Deus fez tudo perfeito. Dentro da obra divina, tudo é perfeição. Nós, os seres pensantes, é que quando aliamos o nosso livre-arbítrio ao nosso raciocínio, nem sempre nós acertamos. Nós erramos, porque não conhecemos o que é certo. Mas nós temos a oportunidade da correção. E que oportunidade é essa? Dentro da doutrina espírita, nós chamamos de reencarnação. Através da reencarnação, através das vidas sucessivas, num corpo físico, nós vamos reparando os nossos erros. Nós vamos tendo, através da misericórdia de Deus que nos dá essa chance, nós vamos tendo a oportunidade de agirmos com justiça. E a justiça de Deus, dentro da justiça de Deus, aliás, não cabe o castigo para aquele que errou, mas sim o aprendizado. Porque errou porque não conhecia o certo. Então vamos aprender o que é certo. Só que aquele erro cometido tem que ser corrigido. Então vamos lá, passar a borracha e vamos escrever nessa mesma linha o que é certo, o que é correto. E assim, sucessivamente, as reencarnações vão acontecendo. Sucessivamente, o nosso acervo de lembranças vai se limpando, vai se tornando limpo. O nosso perispírito vai ficando puro, vai purificando, vai saindo as manchas, vão saindo todos aqueles erros que o marcaram. E assim nós vamos caminhando como espíritos, não tendo mais a necessidade, entre aspas, porque nós é que criamos essa necessidade, de lembrarmos daquilo que nos faz mal. É um caminho árduo, não é um caminho tão fácil, mas nós podemos, porque muitas vezes nós perdemos oportunidades para todo esse trabalho ser feito, porque nós ainda ocupamos o nosso acervo da memória com coisas indevidas. A psicologia se refere ao nosso campo mental da seguinte forma, dizendo que nós guardamos, nós entulhamos em nossa mente aquilo que
Não precisa. Nós guardamos uma porção de coisa que não precisa ser guardada. Isso se chama higiene mental, quando nós tiramos os entulhos da mente para substituir por coisas boas, por coisas saudáveis. Faz parte da reforma íntima. Só que nós temos que aprender a raciocinar, nos abrirmos um pouco para a sensibilidade, para o sentimento, para podermos fazer essa higiene em nossa mente. Higiene mental não é como muitos de nós entendemos. É sair por aí para respirar ar puro, sair por aí para lazer. Isso é importante, é importantíssimo. Mas isso não quer dizer que nós vamos tirar das nossas mentes aquelas lembranças castigantes da nossa vida. Isso serve para descansarmos. Uma coisa é descansar, é relaxar a mente. Outra coisa é higienizar a mente. São duas coisas diferentes. Podemos e devemos, temos que relaxar. Enfim, vivemos na era do estresse, na era da estafa, na era do cansaço, na era da ansiedade, de tudo aquilo que nos promove males físicos terríveis. Então, nós temos, sim, nós temos não só o direito, como o dever de fazermos isso. Porque quando temos um corpo a ser zelado, a ser cuidado, nós temos que cuidar dele da melhor forma possível. Porque se o nosso corpo enfraquece, fica doente, nós, como espíritos, não temos como nos manifestar. Um corpo doente não tem uma manifestação 100% da vontade do espírito. Não é? É como se dessemos uma carroça para o melhor piloto do mundo dirigir. Não tem condições. Não é? Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, sim. Então, faz parte todo esse refazimento que nós temos que ter. Por isso que, dentro da semana, hoje em dia nem tanto, né? Porque muitas vezes nós trabalhamos os 8 dias da semana. Não é nem 7, são 8. Mas nós temos, né? Tem uma teoria. Em teoria, nós temos o sábado e o domingo para descansar. Tudo bem, o domingo que seja, o feriado. Mas serve para esse refazimento. Que ele é importantíssimo, ele é essencial. É essencial. Porque temos um corpo que vai ter uma vida durante um certo tempo. E o espírito? O espírito não. O espírito, ele é imortal. Passando esse corpo, nós vamos ter outro. Sim, mas nós temos que cuidar da saúde do espírito também. Porque senão não há corpo que resista. Porque se o espírito também, nós, espíritos, não estivermos saudáveis, nós vamos castigar o corpo. Vamos judiar do nosso corpo. E aí? Aí não vai haver corpo que resista a tanto sofrimento, a tanto sacrifício que nós, como espíritos, fazemos com que o corpo pague por ele, não é? Pelas imperfeições do espírito. Principalmente essas lembranças. Vamos lá tocar na lembrança de novo? Sabe quando nós remoemos, essa é a palavra exata, alguma ideia que não vai nos levar a nada nem a lugar nenhum? Remoemos sentimentos totalmente destrutivos. Temos lembranças de coisas que... Para quê? Por que nós não pegamos essa lembrança tão destrutiva e que não vale de nada? Não está valendo de nada, a não ser para o prejuízo tanto do nosso corpo como para nós, espíritos. Por que não substituí-la por algo saudável, produtivo, que faça com que trabalhemos a nossa evolução e a evolução do outro que está junto a nós? Por quê? Porque nós preferimos deixar que a lembrança atrapalhe essa atitude e nós deixamos que isso ocorra e ainda alimentamos essa lembrança. Muitas vezes, essa ideia fixa, essa fixação em lembranças tão maléficas, faz com que o instinto de vingança venha à tona. E isso é
altamente destrutivo, quando não totalmente destrutivo. Porque a vingança, ela não só alimenta uma ideia, como ela destrói aquele que a alimenta. É grave, é gravíssimo, muito grave. Ocorre um desgaste de sentimentos, de pensamentos, de energias. Para o espírito encarnado, há o desgaste da energia até física. Para o desencarnado, há o desgaste de todas as suas energias mentais, intelectuais e, falando a grosso modo, e a perda de tempo de tudo isso. Porque uma vez a vingança concluída, isso é 100% verdade, vem a sensação do vazio. E aí? Vingança está ali, foi feito. Mas, só que nós não podemos esquecer que para tudo há uma lei de causa e efeito. Somos responsáveis pelo que pensamos, somos responsáveis por aquilo que desejamos ao outro, somos responsáveis por aquilo que desejamos para nós mesmos. Não adianta colocarmos a culpa em ninguém. Então, quando alimentamos em nossa memória uma lembrança de algo infeliz, e em cima dessa lembrança infeliz, nós colocamos, ou melhor, nós desperdiçamos energias, pensamentos e sentimentos, acumulamos aquela lembrança de entulhos, pensando que ela possa ter uma finalidade. Pode ser. Ela vai ter uma finalidade só. Fazer com que nós acordemos a tempo para pensar no nosso progresso e na nossa evolução. Porque ela vai doer. Ela dói. Ela traz insatisfação. Traz aquela sensação de um mal-estar muito grande. Repetimos, que é essa sensação. Não tem como nós pensarmos diferente. Não foi por outro motivo, essa é uma frase do texto que diz o seguinte: não foi por outro motivo que Jesus oportunamente nos aconselhou, de maneira enérgica, a arrancar o nosso olho se fosse motivo de escândalo, ou cortar a mão se fosse a origem do nosso mal. Jesus fala de uma forma ríspida para que pudéssemos entender, para que possamos entender, na verdade. Não é? Pudéssemos, porque já ouvimos isso muitas vezes, ao longo de todos os séculos. Não é? Para que possamos entender, de uma vez por todas, que nós não devemos deixar que nada que seja ruim nos atrapalhe, nos incomode. É isso. Jesus tentou dizer isso de uma forma mais sutil, mas não deu. Não deu. Então, é aquela questão, se a sua mão for motivo de escândalo, corte-a. Se o seu olho for motivo de escândalo, arranque-o. Quer dizer, aquilo que nos faz mal, se é aquilo que nos vai prejudicar, vamos tirar de nós, vamos eliminar, vamos excluir, vamos tirar da nossa vida, do nosso interior. É isso que ele quis dizer de uma forma tão ríspida. Não é? Porque no tempo de Jesus, nem sempre ele podia usar de uma linguagem sutil. Nem sempre. Quando não usava de metáforas, de uma linguagem simbólica. E ele não era compreendido, nem assim. Não é? Mas, hoje, com a evolução dos tempos, a nossa própria evolução, nós já vamos começando a entender o que quer dizer. Principalmente, graças a Deus, nós reencarnamos, não é? Na era da psicologia, então nós conseguimos parar para pensar em algumas coisas e saber aonde certas coisas vai dar, qual é o fim do caminho de certas situações. Nós sabemos. E nós conseguimos abraçar um entendimento religioso de forma que conseguimos entender, captar, que a partir do momento que nós erramos,
Não é que nós vamos pagar pelo erro. Isso cai de uma forma muito pesada, não é isso. Mas nós temos que corrigir. E corrigir dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho apagar. Tem que conhecer o certo para não ter que apagar de novo. E se nós formos comparar a nossa vida como espíritos a uma página de um caderno em branco, aquela parte que nós apagamos para escrever o certo está quase rasgada, de tantas vezes que nós já apagamos, passamos a borracha ali, tentando escrever o certo. Ou falta uma letra, ou nós colocamos letra demais, ou a borracha acaba, nós recebemos uma nova, não é? Então, vamos procurar conhecer o certo para não ter que escrever errado. Essa é a questão. Quando nós refletimos, nós paramos para pensar, quando nós não nos colocamos naquele papel de alunos ansiosos, querendo logo passar para o papel, não, nós vamos errar menos. Vamos estudar a matéria. E a matéria, ela é igual para todos. É entender as leis divinas, as leis universais. Quando nós compreendemos todas aquelas leis divinas, e nós não estamos falando aqui dos 10 mandamentos da lei de Deus, não, mas nós estamos falando das leis que todos nós, como espíritos, trazemos em nosso íntimo. E quando nós infringimos uma dessas leis, nós sentimos a dor dessa infração. Não é castigo, é consciência, é natureza. Né? Se nós somos lá para que possamos conhecer essas leis, temos lá no Livro dos Espíritos, né? no caderno 3º do Livro dos Espíritos, nós estudamos todas essas leis. Estão lá. É simples de se compreender. Se compreender é simples. Isso nós garantimos, não é difícil. Dá para decorar, dá para passar de trás para frente, de frente para trás, dá para entender. Mas, quando nós entendemos e gravamos em nosso racional, a coisa muda de figura. Que aí nós vamos sentir uma responsabilidade muito grande. E aí, está aí uma bela receita. Por que nós não pegamos as leis divinas que nós temos que cumprir, de uma forma ou de outra, nós acabamos por cumpri-las para que possamos encontrar a felicidade, e colocamos em nossa lembrança. Olha aí, é um belo exercício para a nossa lembrança. Ao invés de nós entulharmos coisas que não merecem, né? Situações, pensamentos e sentimentos que não merecem estar no nosso íntimo. Vamos substituir. Vamos substituir por aquilo que eu devo e por aquilo que eu não devo fazer. Vamos tirar o que eu não devo, vamos colocar o que eu devo. Né? E nós vamos passar a viver de uma forma mais saudável. A nossa lembrança, o nosso acervo memorial vai ficar muito mais colorido, feliz, né? Vibrando aquela energia muito mais positiva. E, consequentemente, nosso interior, o nosso corpo perispiritual, vai ficar mais límpido. E isso traz como consequência o quê? A saúde. A saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Nós vamos progredindo, nós vamos nos sentindo melhor e fazendo com que tudo ao nosso redor melhore também. Que assim seja. É bom. É bom. Receita completa. É bom. Receita completa. Gente, agora é o momento de nós participarmos. Aqueles que querem fazer perguntas, se querem fazer algum comentário, fiquem à vontade. Estamos entre irmãos, tá? E estamos aqui todos aprendendo juntos. Então, aproveita a oportunidade. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma intervenção? Maria Tereza. Tereza Cristina. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta assim. Você traz que nós trazemos as nossas lembranças conscientes, né? E sim, aí tem os lixos mentais que a gente pode eliminar. Mas como é que o Espiritismo vê
as lembranças que ficam cravadas no nosso inconsciente. Porque muitas vezes, quando crianças, adolescentes, algumas pessoas passam por algumas situações que causam traumas, né, que acabam ficando gravadas, não porque elas queiram, mas pela dificuldade ou pelo choque que aquilo causa. Eu queria saber como que o Espiritismo vê isso, né? Porque na visão da psicologia eu sei já, mas do Espiritismo me veio essa questão agora, uma grande interrogação. Obrigada. Bastante interessante a sua pergunta dentro de uma colocação. Você fala de traumas numa mesma existência. A criança, por algum motivo, adquire algum trauma, que isso ela pode inconscientemente levar no decorrer da vida. É isso. Tá. Isso pode acontecer. Realmente pode. Nós sabemos que trazemos tendências que são nossas, do espírito. Sabe aquelas tendências que nós vamos, através da nossa imperfeição, nós vamos desenvolvendo determinadas tendências que nos traz consequências, às vezes, desastrosas. E é lógico que dentro daquilo que nos marca, que nos traumatiza, isso falando como espírito, né? Porque como o espírito, ele não tem idade. Quando ele reencarna, ele tem a fase cronológica, todas as idades dentro da cronologia da vida física. Porém, isso não quer dizer que ele seja um espírito novo. Ele pode ser um espírito bem antigo, que já traz com ele afinidades, já traz com ele determinadas situações que lhe são conhecidas ou totalmente desconhecidas. Mas, enfim, vamos colocar uma situação dolorosa, a qual o espírito, ainda em fase infantil, ele passa por ela e aquilo o marca de uma certa forma. É lógico que, hoje em dia, nós temos aí a psicologia, todas as terapias possíveis e imagináveis e benéficas para auxiliar nesse sentido. Com certeza. Então, fazer uso disso tudo que hoje nós temos, tem que fazer. Isso vai realmente ajudar. Porque você fez uma colocação muito interessante. É de uma forma que, às vezes, a pessoa ele vai crescendo, mas ele não sabe explicar. Então, ficou no acervo memorial, não de forma consciente e voluntária, mas é involuntário. Às vezes está lá adormecido e ele não sabe resolver. Realmente, é verdade. Então, tem que ser buscada a maneira para que aquilo se resolva. É difícil? É sofrido? É. Porque, às vezes, a própria pessoa que passa pela situação não sabe. Ela não sabe nem de onde vem. Mesmo, e depois, quando já em fase adulta, tem determinadas atitudes, a pessoa passa a ter determinado comportamento, determinadas atitudes que ela não sabe por quê. Ela não sabe. Aí, muitas vezes, nós, como reencarnacionistas, podemos até dar uma opinião, um palpite, dizer, nossa, é coisa de vida passada. Não, às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes é, como diz lá no Evangelho, é uma aflição dessa vida mesmo. Está nas causas atuais das aflições, onde a pessoa tem que buscar, sim, todo tipo de tratamento possível, todo tipo de terapia, enfim, tudo aquilo que faça com que ela se livre da dor e do problema. Ela não precisa passar por isso até o final da reencarnação. Não, de forma alguma, nem deve. Mesmo porque a questão não vai ficar intrínseca naquela reencarnação, ela vai levar com ela como espírito. Né? Agora, nós sabemos, porque é delicado, né, Tereza? Nós sabemos que, às vezes, são situações muito dolorosas que não é numa única encarnação, não é naquela encarnação onde aconteceu que vai se resolver.
Às vezes não é. Porque fica tão adormecido no chamado subconsciente que não é de uma vez que vai vir à tona. E aí? Só que tem uma coisa bem reconfortante. Como espírito imortal, vai se resolvendo a situação. Ela vai, a criatura tem todas as oportunidades de isso vir sempre à tona para que se resolva. Isso não quer dizer que vai vir cada vez mais dolorosa a situação. Não, de forma alguma. Aí, vários fatores vão interferir para que essa dor seja mais ou menos acentuada. Mas que vai haver a resolução, vai. Só que depende muito da criatura mesmo. Ir atrás para resolver. Ainda bem que se resolve, né? Que vai se vendo aos poucos. O pai é tão amoroso que ele realmente não bota carga acima do que a criatura pode suportar. Então é aos pouquinhos mesmo, é a prestação, né? Ainda bem. A gente comete erro no atacado e paga no varejo, né? A prestação. Equívocos. Bacana. Não. E dentro disso, quantas e quantas criaturas não vivem problemas dessa espécie e ainda não despertaram. Despertaram. Não despertaram. Despertarão um dia. Sim, com certeza. Mais alguém quer fazer uma perguntinha? Não? E não vamos esquecer que nós temos um código belíssimo deixado por esse moço de 33 anos chamado Jesus, que é o grande código que ele recomendou para que nós façamos essa reforma. Hã? Olha só, não esqueçamos do Evangelho, gente. Por isso que tem que fazer o Evangelho no lá. Estudar o Evangelho no lá. Vai falar, Mauri? Mauri vai. E o tratamento para essa parte espiritual é isso aqui, é a fé, né? Ah, bem lembrado, né, Mauri? É todo tipo de tratamento, Aqui inclusive... aqui nessa casa são os passos, né? Então é uma forma dela ir aliviando essa parte no espírito, essa grafia que tem até no perispírito, não é isso mesmo? Né? Para poder ir aliviando. Então o espiritismo enxerga dessa forma. Né? Então, por isso tem a Bíblia para a gente seguir, tem os métodos de Jesus aí, que é o caminho, né? Então, acho que é isso. Muito interessante. Legal. Né? Lembrando também, só para encerrarmos, que se o problema não for resolvido na própria vida em que ele foi gerado, em que ele foi criado, tem as sucessivas reencarnações e as sucessivas oportunidades, né? Inclusive de ambiente, inclusive de meio, para que se resolva a situação, até que ela realmente termine bem. Né? Aí é que está o amor e a justiça do Pai, né? Ai, Quantas oportunidades a criatura maravilhoso, precisar, né? né? Extraordinário. Extraordinário. O Pai é amoroso. Pois bom. é. Não. Claro, e como conheço. Isso se chama evolução. Né? Evolução. Sabendo compreender a evolução. Ah, é verdade. Ok. Como a vida é ampla, linda e Graças maravilhosa. a Deus. Obrigado, Raquel. Gente, obrigada eu pela oportunidade. Uma boa noite a todos, uma boa semana, né? E até a próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tudo bem. Então, depois desse bate-papo, de que tantas reflexões despertam em nós, com certeza, e é isso que é o objetivo, né? Propiciar reflexões profundas em nossa maneira de agir. Nós vamos retribuir tudo o que nós recebemos de bom durante esses momentos em que os nossos irmãos espirituais nos assistem o nosso corpo e o nosso espírito. Em forma de vibrações, nós vamos novamente direcionar o pensamento a Deus, nosso Pai, e pedir que o Pai derrame as suas bênçãos, as suas luzes sobre o nosso planeta Terra, nossa querida Mãe, e sobre todos os povos e todas as nações, principalmente sobre aqueles que passam ainda por guerras, por conflitos. Né? Vamos pedir também vibrar com muita alegria para o nosso Brasil, a nossa querida pátria, coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que também Ismael, esse anjo bom, estenda suas asas sobre nós, né? E que nós sejamos exemplo de solidariedade e amor para todos os nossos irmãos de humanidade
vibrar por todos os nossos irmãos que passam por provações e provas, onde quer que estejam, sejam assistidos pelas potências maiores. Vamos pedir pelos nossos inimigos, aqueles que não nos querem bem, que nos perseguem, nos caluniam, pedindo ao Pai uma oportunidade para que nos entendamos como irmãos que somos. Não vamos esquecer, queridos, aqueles que ainda não compreenderam a necessidade do amor, da lei do amor, perseguem o Evangelho de Jesus, atrasam a implantação da paz em nosso planeta e em nossa humanidade. Um dia, com certeza, também eles serão despertados. Vamos pedir para os nossos irmãos do plano espiritual, que ainda se demoram aqui na crosta, que estão espiando nos vales de sombra, nos umbrais, nos vales dos suicidas, que eles sejam assistidos pelas luzes maiores. Vamos pedir pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, dos mais próximos, mais distantes, porque também são companheiros nossos de jornada, que nos ajudam nas horas difíceis com a palavra, com o amparo. Que eles sejam assistidos na saúde, na prosperidade, na felicidade em seus lares. Nós também vamos pedir para os nossos lares, vibrando muita luz, muita paz para todos o que conosco habitam em nosso lar, que formam a nossa parentela consanguínea, e conosco dividem as agruras e tristezas e as alegrias desta vida. Vibremos muita paz pelo nosso lar, que ele seja um cantinho de luz, de harmonia. Vamos pedir pelos nossos locais de trabalho, pelas casas de caridade, pelas casas espíritas, por todos aqueles que seguem o Evangelho de Jesus e ajudam a construir a verdadeira paz em nosso meio. Por fim, vamos pedindo por nós mesmos, pedindo ao Pai que nos ilumine, nos estruture, nos dando esperança em dias melhores, alegria de viver, para que possamos levar adiante toda a nossa programação espiritual, apesar das dificuldades e de todos os obstáculos que normalmente aparecem no nosso dia a dia. E no mais, que Jesus nos ilumine, hoje e sempre, os nossos corações. Que assim seja. E assim, amigos e irmãos, só nos resta agradecer a espiritualidade que nos assistiu até agora, agradecer a Maria, nossa mãe, a Jesus, o nosso mestre, e ao Pai de amor e bondade, que nos permite mais essa oportunidade. Obrigado, Pai, e que essa oportunidade seja repetida por muitas e muitas vezes. E vamos tranquilamente aguardando a recepção dos passes. Que assim seja. Muita paz a todos, boa semana.